Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, Elias. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ministério. Feliz Dia dos Pais. Dia dos Pais, parabéns. Parabéns. A você, papai, que está em casa também. É uma alegria. Olha, eu estou com esse sobretudo aqui, mas estou com muito frio. Sério, cara. E você Cachoeira tá muito Paulista elegante. está frio, viu? Tá fria. Levantei 3 horas da manhã, 2h30, o Senhor me impeliu, me chamou a estar nesse santuário. Como o santuário tem esse formato de mão, Sim. e o tema da nossa partilha com você que está em casa, você que está aqui, é essa pergunta que o Senhor faz para mim e para você: quer ser minhas mãos? O tema desse encontro? Pois então, quer ser o meu coração, Coração. né? Tá aqui, ó. Essa parte maior, quer ser o meu coração. Foi que o nosso querido pai fundador, olhando para aquele crucifixo, né? Sim. Eu vou até trazer aqui, Paulinho, para contextualizar o pessoal que nos acompanha, né? Obrigado por você que veio, você que nos acompanha de casa. O Padre Jonas, eu não lembro o ano, depois o diácono pode nos atualizar, mas ele morava em Lorena. Eu vou até ler aqui o que o padre disse, tá? Em uma das suas pregações, ele disse o seguinte: eu morava no colégio São Joaquim, em Lorena. Subi ao sótão do colégio, lá em cima, próximo do telhado. Havia muita tranqueira em todos os cantos. E em meio a tudo, encontrei um crucificado. Apenas o corpo, sem a cruz, só o corpo. A cruz eu coloquei depois, mas este crucificado estava sem as mãos, sem os pés, com o rosto desfigurado. Ele estava todo esfacelado. Então, houve uma atração entre aquele crucifixo e o meu coração. Padre Jonas dizendo: meus olhos ficaram esbugalhados, e você não pode imaginar o que passou no meu coração naquele momento. Era como se Jesus não apenas falasse, mas gritasse: você quer ser as minhas mãos? Você quer ser as minhas mãos para muita gente? Eu estou aqui sem mãos, e eu preciso que você seja as minhas mãos. As suas mãos sejam as minhas, para tocar tanta gente, para abençoar tanta gente, para trazer tanta gente. Aí, assim como ele falou das mãos, ele foi falando: quer ser os meus pés para me levar onde eu preciso ir, onde eu quero ir? Quer ser o meu coração para que as pessoas possam sentir o meu amor? Ele foi dizendo, né? Jesus foi tendo esse diálogo com o Padre Jonas. E aí surgiu o tema da nossa pregação e o tema do nosso Kairós: quer ser o meu coração. Desse diálogo entre Jesus e o Padre Jonas. Elias, você que está aqui, você que está em casa, muitas das vezes eu e você, nós nos sentimos indignos devido à nossa história, devido aos nossos pecados, porque é tudo combinado, né? Nós nos sentimos indignos de estar na presença do Senhor. E às vezes nós olhamos para a nossa história machucado, no nosso relacionamento no matrimônio, no relacionamento pais e filhos, na nossa juventude, na nossa adolescência, como criança, depois como adultos. Nós fomos fazendo opção na nossa vida, eu e você, que foi nos tirando esse querer ser as mãos do Senhor, por sentir indigno. Paulinho, você está aí na Canção Nova. Elias, você está aí na Canção Nova. É muito fácil vocês falarem, mas você não sabe da minha história. Por isso eu quero ser as mãos do Senhor, mas a minha história, as minhas machucaduras me tornam às vezes triste, acabunhado, amarrado. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que caia por terra tudo isso que te amarra no seu passado, na sua história. Que nosso querido pai fundador, ele nos falava que a sua história, a minha história, vai ajudar a outros
a sair daquele adultério, a sair daquele mundo de drogadição, a sair da depressão. E só tem uma forma de eu e você, o Elias, fazer com que a gente seja essas mãos que oram quando você reza para o irmão, ou você que é sacerdote que dá a absolvição dos pecados, ou nossos bispos, a sua bênção, nossos bispos estão acompanhando no momento ali da crisma, ungindo e direcionando, ou você em tantas casas de recuperação, ou obras sociais da igreja, ou estendendo a mão, sendo essa mão do Senhor. E esse sentimento vai nos tirando essa graça de servir. E aí, hoje de manhã, lá no Santuário do Pai da Misericórdia, me veio essa sua pertença e uma ordem do Senhor para você também, que está em Isaías 49. O servo quer ser as mãos do Senhor na sua comunidade, no seu trabalho, no seu casamento, no relacionamento pais e filhos, independente da sua história passada, esteja como está o tema aqui de Isaías 49, o servo. E que quando deixa a luz do Espírito Santo agir através dele, ele acaba sendo luz para outros irmãos. E está assim em Isaías 49: ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio da minha mãe, Ele pronunciou o meu nome, tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra de sua mão, fez de mim uma flecha penetrante, guardou na sua aljava, e disse-me: tu és meu servo Israel, em quem me rejubilarei. Essa palavra é para mim e para você. Aqui está no singular, mas eu quero que leve para você. Antes do seio, ainda no seio da sua mãe, o Senhor pronunciou o seu nome. Por isso você está aqui, por isso você está em casa ouvindo esse momento da partilha. O Senhor, Ele pensou em você. E Deus tem levantado um povo. Deus tem levantado a igreja católica, apostólica, romana, em todo o Brasil. E essa promessa, o Senhor está resgatando o seu povo, porque o mundo hoje, a sociedade, ela clama a manifestação dos filhos de Deus. E Deus tem levantado o seu povo, nas madrugadas com o Frei Gilson, as irmãs que rezam, a Canção Nova, tantos meios de comunicação. Deus tem resgatado uma nação orante. E o inimigo, os dardos do inimigo não prevalecerão sobre o povo de Deus. E Deus levantou, está levantando um povo. E você que está em casa, eu e Elias que estamos aqui, fazemos parte dessa escolha, Elias. Isso mesmo, Paulinho, e é muito bom você tocar nisso. Os servos, somos servos, e não é só a Canção Nova, o Frei Gilson, o Instituto Rece, de tantas outras comunidades. O que nós estamos trazendo, o que Deus trouxe ao nosso coração e nós partilhamos com você hoje, é que Deus está chamando você para ser as mãos dele, como o Paulinho está dizendo, para ser esse servo, porque nós não vamos dar conta só a gente, o Senhor quer contar com você para ser as mãos dele. Nós precisamos, o mundo precisa de você evangelizando, de você sendo as mãos do Senhor, você sendo o coração, os pés. É isso que o Senhor quer nos chamar a atenção nessa pregação de hoje, porque mais do que te dar um alimento que Ele quer te dar nesta manhã, mais do que curar as suas feridas, que Ele vai fazer isso sim, no longo do caminho, no caminho que a gente vai recebendo as curas, né? Mas se coloque a caminho, coloque as suas mãos à disposição do Senhor, para que Ele possa fazer. Temos aí o servo Padre Jonas,
nosso querido, amado, saudoso fundador, que teve essa conversa com Jesus, e Jesus fez esse chamado para ele. Foi um chamado que Jesus fez para ele: quer ser as minhas mãos? E Jesus está fazendo esse mesmo chamado a você ser o seu servo, dizendo: quer ser as minhas mãos? Sabe com quem que isso aconteceu? Aconteceu com Paulo também. Paulo perseguia Jesus. Não perseguia? Vocês conhecem a história de Paulo? Está lá em Atos Apóstolos, capítulo 9. Se quiser, toma aí, Atos 9. Paulo perseguia. Você pegou minha colinha. Mas não é o sério. Paulo não é o Paulinho Eleutério, não, é o São Paulo, né? Paulo perseguia Jesus, e Jesus se encontrou com ele. Ele caiu do cavalo, literalmente. E o que o Senhor quer de mim? O Senhor disse para ele: por que me persegues? Por que me persegues? Aí ele fala: o que o Senhor quer que eu te faça? Aí ele vai lá em tal lugar, que daí vai acontecer tudo aquilo. Aí foi lá, Ananias rezou por ele, ele recuperou a visão, e aí começou a evangelizar, e depois passou a dizer, sabe o quê? Não sou eu que vivo, é o Senhor que vive em mim. Olha que configuração Jesus fez no coração desse servo. E olha a força da oração. Paulo era perseguidor, matava os cristãos. Mas quando a pessoa assume essa pertença a Deus, Elias, ser esse servo de Deus, entenda, a igreja é bonita nas comunidades, nos carismas, tantos carismas da igreja, que tem somente um objetivo: anunciar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós queremos. Só que vamos voltar lá no Paulo. Vamos. Eu estava lá no santuário e me veio a passagem de Ananias, rapaz. Você está falando de Paulo. Deus tocou Ananias antes que Paulo fosse o apóstolo que marcou a igreja. Nós estamos aqui graças à sua coragem. Ananias foi usado como? Deus falou: Ananias, vai lá, reze para Saulo, né? Na época. Isso, Saulo. E depois se tornou Paulo. Paulo convertido. Você veja a importância de você dar ouvido naquilo que é a sua essência, naquilo que você foi gerado. O Senhor te quis. E aí eu te provoco: se você é chamado a fazer parte de um grupo de intercessão, reze bem, seja essa mão de intercessão, de rezar pela igreja, de rezar pelos padres, de rezar pelas comunidades, de rezar por mim, por Elis, de rezar pelos músicos, como Ananias. E olha o poder da oração. Elias, eu fui visitar um grupo de oração aqui, sim, em Cachoeira Paulista, ali no asilo. Eu voltei lá nos inícios da renovação carismática. Que maravilha. Aquelas músicas, aquele momento oracional, e através do Santo Terço, através daquele grupo de oração, e não só aqui em Cachoeira Paulista, mas muitos outros grupos de orações no nosso Brasil inteiro e no mundo, tem sustentado a igreja como a sua oração. Mas Paulinho, que mãos é essa oração? Sim, você pode ser essas mãos do Senhor sendo intercessor, seja na hora do terço, seja na hora da oração, ali na adoração. É uma mão do Senhor chegando. Se nós estamos cravados na cruz de Jesus, Ele quer usar as suas mãos de intercessão. E na intercessão, Elias, o milagre acontece. Só que aí você tem que ter a coragem também, como Ananias teve. Chega lá, impôs as mãos, e Paulo caiu as escamas dos seus olhos. Paulinho, mas eu quero fazer isso, eu quero correr, eu quero ir lá, eu quero rezar para você. Não, peraí. Em 85, rezando com o João Bosco, que fez essa música do Espírito Santo, eu, o Antônio, Ademir, João Bosco, lá na paróquia Nossa Senhora da Glória, o Frei Hans era pároco, nos anos de 85. Esses são os irmãos do Paulinho, viu que ele citou? Da família Viola. Nós rezando, Deus falou em oração que Ele queria que fosse seus olhos, as suas mãos. E eu perguntava: Senhor, mas como? Eu não conheço nem Lorena. Aí Elias, Deus pediu: seja as suas mãos na sua casa,
Comece na sua casa. Isso. Então, você que quer fazer parte, faz parte desse povo de Deus, comece na sua casa, no seu casamento, rezando para os seus filhos. Você já levou seu filho para receber oração em tantos lugares, e você já impôs a mão sobre ele, já rezou sobre ele, sobre o seu irmão, sobre aqueles que estão sobre a sua casa. Ah, mas Paulinho, se eu pôr a mão sobre ele, não vai querer. Mas se você abraçá-lo, você como mãe, como pai, você não pode perder essa mão de intercessão a qual Deus te dá. Tecer as minhas mãos. E Deus tem levantado esse povo, Elias. Tem levantado, graças a Deus. Dá para a gente perceber e sentir que é uma geração de gente, de pessoas que estão dedicadas, que estão morrendo por amor a Jesus. E nós já entendemos, né, até aqui, o que Deus está falando com a gente, o que Deus está nos pedindo, porque quando se fala de mãos, a gente fala de algo concreto, de fazer, não é coração, que daqui a pouco o diácono vai falar para nós, que é o tema do encontro, e a gente entra nesse sentir o amor de Deus, e aí sim vai descendo por aí, né? Mas quando a gente fala de mão, a gente fala de atitude, fazer, concreto. O que eu estou fazendo por Jesus? O que eu estou fazendo para transformar esse mundo? O que eu estou fazendo para a santidade minha e daqueles que eu amo? Uma coisa muito importante que o Paulinho começou citando, e eu só acho que é importante a gente voltar nessa janela agora. Vem comigo aqui, Pellerson. Aqui, ó. Paulinho, aqui, ó. Quer ser as minhas mãos? Como é que estão as mãos de Jesus? Nós precisamos estar atentos a isso. As mãos de Jesus, aqui, onde o Padre Jonas viveu essa experiência, estava como Jesus crucificado. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, glória, aleluia. Mas a gente precisa lembrar que ser as mãos de Jesus, muitas vezes nós vamos sentir a dor das suas mãos crucificadas. Então, meu irmão, nem sempre a sua atitude pode ser compreendida, mas lembre-se que você está sendo como Jesus, que também não foi compreendido, que também não foi amado por todos. Mas continue, porque a ressurreição vai chegar. A sua mensagem, a sua atitude não é em vão. Jesus fez o que quando não compreenderam? Ele brigou, ele castigou? Não, ele falou: perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Então, quando você, com as mãos de Jesus crucificado, estender a mão para ajudar e alguém não quiser essa ajuda, calma o coração, fica tranquilo, porque a sua ajuda não foi em vão. Hora ou outra, cedo ou tarde, essa pessoa vai lembrar das suas mãos, que foi a mão de Jesus. Essa é a experiência que o Senhor quer nos levar, porque muitas vezes a gente pensa que ser as mãos de Jesus é tudo maravilhoso. Lembre, sim, é maravilhoso, mas entenda o que eu quero dizer. Nós vamos passar por tribulações. A mão de Jesus foi a mão que foi pregada na cruz. Então, se você sentir dor, lembre-se dessa força e dessa coragem que vem do Espírito, que deu essa força para Jesus passar pelo que ele passou. Vai também te dar essa força. O Senhor Jesus vai te encher com essa graça e com essa força, para que você continue. E muitas das vezes eu e você, nós colocamos como está nessa passagem. Em Isaías 49, o Senhor diz para você e para mim: desde o seio da sua mãe o Senhor já pensava em você. Só como Elias falou, o caminho do Senhor, ele exige sacrifício, exige entrega. E sabe por que eu e você, muitas vezes nós não degustamos as coisas de Deus no nosso trabalho, na nossa família, na nossa missão? Porque nós somos imediatistas, queremos ver as coisas, só que nós não fazemos a nossa parte. Exige além do seu cansaço, exige além da sua dor, da sua doença. E mesmo enfermo, diga: eu sou guerreira, eu sou o guerreiro. Mas deixa eu ir em Jó, tem uma frase, uma palavra que está me norteando nesse 2023 para 2024.
que é essa, que faz com que muitas vezes eu, no meu relacionamento para com Deus e para com meus irmãos, mas principalmente para com Deus, e eu rezando hoje lá no santuário, me veio essa palavra dando continuidade a Isaías 49, que muitas vezes eu e você ainda não sentimos como eleito do Senhor, como foi pensado pelo Senhor, foi querido pelo Senhor, e hoje está vivendo a labuta, a dificuldade no seu trabalho, você como patrão, você como empregado, você como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. Os nossos pecados foi nos tirando de Deus, nos afastando de Deus, da palavra, nos afastando dos irmãos, nos afastando, e vamos sentindo indignos, só que você não tem o direito de negar a entrega de um Deus que deu a vida por você, Jesus. Deus que é Pai, deu seu Filho Jesus Cristo na cruz pelos seus pecados e meus pecados. E a palavra de Deus, e você assumindo essa pertença a Deus, vai nos levando a reconciliarmos com Deus. Em Jó está escrito assim, reconcilia-te, pois, com Deus, e faz as pazes com Ele. E muitas vezes, mas como assim, Paulinho? Quando eu perdo meu pai, perdi minha mãe, perdi um filho, perdi uma filha, agora recentemente, está em todas as mídias, acidentes acontecem. Está recebendo uma comitiva agora, amigos de São José, um grupo lá de Barbacena. O rapaz estava de motorista, o primo dele sofreu um acidente, ele teve que ir às pressas para poder velar o corpo do primo, ajudar a família a ser presença viva de um Deus vivo. Você entende? Só que reconcilie-te, porque muitas vezes nós culpamos a Deus. Deus não me ama, Deus tirou meu pai, olha essa depressão. Sem a gente perceber, a gente não fala de uma forma direta, Elias. A gente vai usando termos às vezes e vamos. Então reconcilie-se com o Senhor, esse Deus que é Pai, que deu seu Filho na cruz por você e por mim, e que tem um reino preparado para você e para mim. E olha as promessas de Deus: é assim que terá de novo dada a felicidade. Reconcilia-te, pois, com Deus e faz a paz com Ele. É assim que terá de novo, você que está em casa, você que está aqui, eu e Elias, o ministério, é assim que terá de novo dada a felicidade no seu ministério, no seu casamento, no seu relacionamento familiar. Aceita a instrução de sua boca e põe as suas palavras em teu coração. Aí Deus pede a você e a mim, olha que bonito: se te voltares humildemente para o Todo-Poderoso, se afastares a iniquidade de tua tenda, que é a sua casa, que é a minha casa, é o meu trabalho, se atirares as barras de ouro ao pó, e o ouro de Ofir aos pedregulhos da torrente, nem a riqueza, nem a sua propriedade, nada nesse mundo, ídolo nenhum pode ocupar o seu lugar de Deus na sua vida, nem o seu ministério, nem o seu filho, nem a sua filha, nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Que os ídolos caiam por terra. Olha a palavra do Senhor para você e para mim: se atirares ao pó, o Todo-Poderoso será teu ouro. Volta para Deus. Larga de lamúria, de reclamação, que essas são as mãos do Senhor, seja lá na cozinha, seja na boleia do caminhão, seja tirando leite, seja no trator, seja como patrão, aonde vou, no escritório, como doutor, como professora, como músico, como instrumentistas. O Todo-Poderoso será o teu ouro e um monte de prata para ti. Então farás do Todo-Poderoso as tuas delícias, e levantarás o teu rosto a Deus. Tu lhe suplicarás, Ele te ouvirá, e cumprirás os teus votos. Formarás os teus projetos, que terão feliz êxito. A luz brilhará em tuas veredas, pois Deus abaixa o altivo e o orgulhoso, mas socorre aqueles que abaixam os olhos. Ele salva o inocente, a qual é liberado pela pureza de suas mãos.
Então o seu pecado, o meu pecado, pregado na cruz de Jesus, traz você de volta. Amém. Traz de volta, Elias, para a verdadeira felicidade. E como Elias falou, não é fácil. Você que é casado, duas pessoas distintas. Eu sou casado com a Edivânia, vou fazer 25 anos de casado, tenho 3 filhos. Mas quando nós reconhecemos o Todo-Poderoso, que Ele é mais que a minha esposa, é mais que meus filhos, é mais com tudo aquilo que eu tenho, mais que minha vida, o Senhor vai trazendo para você os valores principais. Aí você valoriza o seu casamento, aí você valoriza o seu filho, o seu trabalho, porque você traz de volta o Senhor, que é o centro da sua vida, da minha vida. Nós não podemos desviar daquilo que diz Isaías 49, o Senhor pensou em você, desde o seio da tua mãe. Ele troca reinos por ti, Elias. E o seu ministério de música, eu vejo que Deus está abrindo horizontes, para chegar em lugares aonde você nem imaginava, Elias. Mas basta a minha, você, Senhor, eu quero voltar, Senhor, eu quero ser as suas mãos. Me dá a graça, Senhor, de trilhar os caminhos que eu deixei. Sabe por que eu e você às vezes nos sentimos agoniados? Que em um momento da sua vida, eu e você, nós tomamos decisões que nos afastam de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, está nos trazendo de volta para que eu e você sejamos luz, sejamos essas mãos estendidas, Elias. E quantos são beneficiados? Graças a Deus. Eu não sei o que você vive hoje, meu irmão, minha irmã, qual é a realidade. Eu tenho minha realidade hoje, eu tenho as minhas dificuldades, os meus enfrentamentos. O Paulinho tem as dele, né, junto com a esposa, as deles. Cada um de nós temos as nossas coisas boas que estão acontecendo, mas também temos os nossos pecados, as nossas lutas, as nossas tranqueiras. Eu vou voltar aqui na imagem, essa imagem aqui que você que está acompanhando pela TV, você que está aqui também, você que está nos acompanhando pela rádio, aqui no nosso Kairos tem um banner grande, tem a frase do nosso encontro, mas tem também o Padre Jonas beijando um crucifixo todo quebrado, né? Sem as pernas, sem as mãos, o rosto desfigurado. E exatamente esse crucifixo foi o crucifixo que o Padre Jonas encontrou no meio das tranqueiras. Ele encontrou só esse crucificado depois que foi que colocou a cruz, mas ele encontrou desta maneira. O crucifixo estava desta maneira. A gente poderia falar o dia inteiro sobre isso, né? Primeiro é sobre esse crucificado que ele se coloca no nosso lugar. Jesus se coloca no nosso lugar. Talvez você esteja desta maneira, todo quebrado. Talvez você esteja todo dilacerado agora. Talvez você esteja assim, sem rumo, desesperado, angustiado. Talvez você esteja até bem, mas as circunstâncias do seu lado estejam onde estava esse crucificado, no meio da tranqueira. Talvez em volta de você, o seu contexto seja um contexto difícil, o contexto onde você vive, onde você está. Mas tudo isso que nós trouxemos, que o Senhor está falando para nós hoje, não é nada comparado àquilo que Ele quer realizar a partir e em nós. Se o Senhor fala, quer ser as minhas mãos, não olhe a tranqueira que está do seu lado, não olhe a circunstância que você se encontra, não olhe, porque Jesus, Ele não se mostrou nesse contexto do Padre Jonas, em um crucifixo lindo e arrumado como esse que nós temos aqui no palco, né? Todo, claro, na condição difícil que Jesus morreu, todo ensanguentado, com as suas feridas, mas foi num crucifixo todo quebrado, em um contexto de tranqueira. Foi aí que Jesus chamou. Isso é muito importante a gente perceber. Foi aí, Paulinho, que Jesus disse, Paulinho,
quer ser as minhas mãos. Então Jesus não está preocupado com o seu pecado, não. Jesus não está preocupado com o contexto que você está, no sentido de, eu não vou chamar ele não, porque ele está vivendo tudo isso. Não, Jesus quer o seu coração, Jesus quer as suas mãos. Jesus quer usar de você para que Ele possa fazer em você, porque Ele sabe que quando nós nos colocamos a serviço dEle, nós nos ocupamos com as coisas dEle, nós nos distraímos para as coisas do mundo e nós não queremos saber daquilo que nos destrói. Nós esquecemos o nosso contexto de tranqueira, nós esquecemos as nossas feridas e nós olhamos para Ele, e olhando para Ele, a gente dá a condição para que Ele trabalhe em nós. É caminhando que nós somos curados. E Deus vai dando as ferramentas para nós, que a Canção Nova e tantos lugares nos leva. Primeiro, essa intimidade com o Senhor. Como tem sido lá no seu trabalho a sua intimidade para com o Senhor? Você tem voltado atrás de decisões humanas? Te explico. Eu vivi uma situação aqui no meu trabalho, eu cuido de um setor, onde ocorreu uma situação e eu tomei uma decisão como gestor, diante do fato ocorrido. E falei, não, devido ao histórico, eu vou aplicar nessa pessoa uma suspensão, que foi grave o que ela falou, que ela cometeu. E aí, Elias, eu voltei para o trabalho, os dias se passaram, eu fui olhando os fatos que ocorreram e levaram eu a tomar essa decisão. Conversei aqui em toda a fundação, na parte do RH, que é responsável por essa área. Estava tudo prontinho para eu aplicar aquela advertência. E a hora que eu parei com a pessoa em loco, que eu fui ouvi-la, eu vi que aquela decisão a qual eu estava tomando era injusta, porque eu fiz uma leitura, mas aquilo que a pessoa viveu, estava vivendo, foi outra situação. Aí eu lembrei muito do Padre Léo, um dia que ele colocou a cruz numa pregação lá em São Paulo, e perguntou para mim, para a Edivânia, qual a visão que você tem da cruz? E eu falei, perguntou para o do lado, cada um falou, está vendo? O ponto de vista que você vê aquela situação, você tem um direito, mas você tem que aprender a olhar todos os lados. Parei com a pessoa, coloquei para ouvi-la, e eu vi que o meu discernimento foi errado. E em seguida eu fiz o quê? Voltei a tomar uma decisão justa para aquele momento. E ganhei a pessoa, ali nós rezamos junto, ali houve um momento de oração dele, retomar a força, retomar a vida, e sair daquela minha sala bem. Porque quando nós aplicamos de ver esse Jesus crucificado a nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na educação com os filhos, e quando nós percebemos, quando a gente se humilha diante de Deus e reconhecer os nossos erros, a voltar atrás de repente numa decisão humana, errônea. Quantas vezes eu com meu filho, no relacionamento com meus filhos, eu tomo uma atitude ali de pedir perdão, de ter uma oportunidade a sós hoje, mais com o Lucas, que é o menor. O João Pedro e o Mateus já estão um pouco mais, um de 21 mais 20, mais maduros. Mas até eles, quantas vezes que eu erro na minha decisão com um pai, eu chego, isso não vai fazer tirar minha autoridade de pai, de falar com ele, Lucas, perdão, papai errou naquela correção. Assim é no trabalho, assim é no seu matrimônio, assim é com as mãos do Senhor, porque essa cruz que se apresenta ao Padre Jonas, sem as mãos, sem os pés, quantas pessoas precisam hoje da sua ajuda? Mas Paulinho, aquela pessoa está vivendo adultério, Paulinho, aquela pessoa está na bebida, mas ela está esperando você chegar até ela, ser esse sinal desse amor, dessa misericórdia. Eu vivi uma situação recentemente, no início do ano. Eu estava aqui na Canção Nova, me ligaram e falaram, corre para cá,
para uma cidade, porque esse seu amigo vai se matar. Ele estava vivendo uma situação tão difícil na família, que ele saiu da casa a ponto de querer tirar a própria vida. E ali, quando eu fui, parei com ele, consegui achá-lo em sua cidade. E quando eu vi ele estava sentado naquela praça ali na miséria, e apresentando para mim como essa mão dilacerada, como essa perna dilacerada de Jesus na cruz. Quando eu encontrei naquela praça, eu falei para ele: que bom que eu te encontrei. Sentei do lado desse meu amigo, e eu não tinha nada para falar. Eu sabia que o que ele tinha vivido era muito grave. E eu falei, sentei do ladinho dele, peguei o meu terço, Elias, e comecei a rezar. E hoje o Brasil tem levantado nos rosários da madrugada. Mas só que aquilo que eu e você nós recebemos com o Frei Gils, com as irmãs aqui na Canção Nova, eu preciso colocar em prática no meu dia a dia, nas coisas que me apresentam, sabe? Eu sentei ali, Elias, com frio na barriga, porque eu sabia que aquela pessoa era decisiva. Aquilo que ela falou, ele vai fazer. Eu sentei e comecei a rezar o terço. Quando eu terminei o Santo Terço, a pessoa olhou para mim e falou assim: vai para sua casa, a sua esposa te espera. Minha esposa está vivendo um pós-AVC, então quando terminar a palestra, a adoração, que eu vou lá para fazer um cafezinho para ela, preparar o almoço, né? Vou estar acompanhando de casa. E ali ele aquietou de novo, e eu voltei a rezar o Santo Terço. E quando terminou o Santo, eu fiquei das 5 horas da tarde às 10 horas da noite, e eu falava para ele: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que isso que você está vivendo vai passar, porque Deus é o Senhor da vida, e não há pecado nenhum que pregado na cruz, nas mãos de Jesus, que não seja perdoado. Resumindo a história, ficamos das 5 às 10 horas da noite. O alimento que eu dei para ele, ele usou para se envenenar. Imagina o meu desespero do lado daquela pessoa, e eu queria chamar ajuda, não podia, ele do lado, clamando, e eu falei: meu Deus, eu preciso, mas eu não podia deixá-lo sozinho. De repente, ele ligou para casa dizendo o último adeus, e eu falei para ele: você não morrerás. Lembrei do Padre Jonas, quando rezou para o meu irmão João Bosco, lá no hospital, ele estava na UTI, 55 de UTI, que fez aquela música que cantou agora há pouco, aquele Salmo 117, que falou assim: não morrereis, mas viverás para narrar as maravilhas do Senhor. E eu clamando ao Senhor ali, ligou, deu o último adeus. A família me localizou e falou assim: se meu pai morrer, você é culpado. E eu falava para ele: Deus é o Senhor da vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu hei de ver você, meu amigo, em pé, restaurado. Amém. Com a sua família. Amém. Não demorou muito, a família chegou, conseguimos pegá-lo, levar para fazer a lavagem. Sofreu nos primeiros momentos as sequelas daquele tentativa de envenenamento. Quando eu deixei na sua casa de madrugada, falei para a esposa, falei para o seu filho: agora é hora de se apegar ao Senhor, porque eu creio num Cristo ressuscitado, que é o Senhor da vida, que deu na vida na cruz para nos salvar. Resumindo a história, hoje está lá com o seu casamento restaurado, com o relacionamento do seu filho restaurado, mediante a situação que viveu. E umas 3 semanas depois ele me ligou e falou: qual foi a oração que você fez que causou esse efeito? Eu falei: foi o Santo Terço, que você que está assistindo tem rezado todas as madrugadas com a Canção Nova, Elias, em um momento de orações, de adorações. Então o nosso Cristo, ele, muitas das situações se apresenta para nós, para que nós sejamos portadores dessa boa nova, de um Cristo na sua família que se apresenta a você através das drogas, desfacelado, homens do trabalho que estão enveredando na bebida, que não tem mais o controle, mulheres se enveredando na bebida. E eu falo da mesma maneira que falei para esse meu amigo, eu falo para você, em nome de nosso Jesus Cristo, você há de se libertar desse alcoolismo, dessa drogadição. Há muito tempo atrás, um rapaz caminhoneiro que leva
bois, compra boiada, é dono de fazenda, estava nas drogas, na bebida. E ele ligou, falou: eu preciso de ajuda. Ele, além de receber oração, ele buscou ajuda. Ele estava sendo esse crucifixo que apresentou ao padre Jonas, sem mão, sem perna. E depois de muito sofrimento, ele voltou para Deus, está lá com a família dele, restituída, com o seu casamento, com as suas propriedades, com o seu trabalho. Quer ser minhas mãos? Nesses momentos, o Senhor te chama. Por que ser as mãos de Jesus? Porque o Senhor nos chamou, nos fez, melhor dizendo, imagem e semelhança dele. Porque você é imagem e semelhança. Eu sou imagem e semelhança de Jesus. Eu não posso ser outra coisa. Eu não posso que as minhas mãos sejam outra coisa senão as mãos de Jesus. Dentro dos exemplos que o Paulinho foi trazendo na sua vida hoje, naquilo que você faz, naquilo que eu faço, como que eu posso ser as mãos de Jesus? Nas atribuições, pensa aí no seu dia, desde o começo até o fim, as pessoas que você se relaciona, as situações que você tem vivido no seu trabalho, em casa. Como você pode ser as mãos de Jesus? Repetindo que as mãos de Jesus é aquela que faz, é aquela que age, que acaricia, que ajuda, que está disponível, que traz para junto do coração, que puxa, não aquela que empurra, que acusa. Não, Jesus não fez isso. Jesus nunca fez isso. Mesmo diante daqueles que ele sabia, inclusive um dos seus próprios discípulos, Judas, ele nunca acusou: você vai me trair, você tem que ficar longe. Não, Jesus trazia para mais perto, mais perto. Essas são as mãos de Jesus, que traz para si. Na sua realidade hoje, meu irmão, Paulo disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo precisa viver em mim e em você. Cristo precisa agir nas minhas mãos e nas tuas mãos hoje. Repito, dentro da realidade que você vive hoje, como ser as mãos de Jesus? O que você precisa fazer concretamente? Que possamos sair deste momento de partilha com uma determinada decisão. Como eu posso ser? Olha que testemunho bonito o Paulinho trouxe, saindo aqui da pregação, vai cuidar da sua família, vai fazer o almoço. É a realidade dele de ser mão de Cristo. Qual é a sua realidade hoje? Você tem cuidado dos seus pais, que estão velhinhos? Porque foram tão pacientes com você quando era pequenininho, e agora quando eles estão velhinhos, qual é a sua paciência? Ah, mas eles estão tão chatos. São teus pais, é o teu pai, é a tua mãe, mas ele embriagou a vida inteira, destruiu toda a minha família. Não importa, você é chamado a ser mão de Cristo, não mão do demônio, pelo amor de Deus. É seu pai, é sua mãe. Seja a mão de Cristo, ajude, ame concretamente, faça o que precisar fazer. A recompensa é o céu, porque ninguém vai chegar ao céu se não imitar Jesus. Ele é a porta, Jesus é a porta, precisamos imitá-lo em tudo, sobretudo a lei maior, o amor, que está acima de todas as coisas. Qual a sua realidade hoje? Você tem sido mãos para trazer os seus filhos para Deus? Você tem tido coragem de sentar com ele e rasgar a verdade sobre o que está acontecendo no mundo? Ou você está no meio da tranqueira e não quer saber de sair dela? Porque tem pais que infelizmente não tem moral para falar com o filho porque ainda não desprendeu-se da vida velha. Como é que vai falar com o filho? Vê o filho se perdendo também, mas não tem o que falar. Por quê? Porque ainda não se desprendeu. Mas fica tranquilo, o Senhor não te condena, Ele quer você do jeito que você está. Ele estende as mãos e fala: vem, 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 vamos acertar isso, vamos lá, não se preocupa não, o que passou, passou, daqui para frente é vida nova. Vem, vem que eu te quero do jeito que você está. A canção nova também é chamada Casa da Misericórdia. Quantos, né, Paulinho?
não vêm aqui nesse santuário? Quantos não chegam aqui com a vida dilacerada? Porque o Senhor falou: não importa como você esteja, eu quero você do jeito que você está, ó a mão, falando vem. Então essa atitude que nós precisamos ter. Eu jamais esquecerei o meu povo. Faça dessa música a sua oração. Pois ele está gravado em minhas mãos. Você que está em casa, reze junto conosco. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Não importa o que você esteja vivendo, Jesus fala isso para você. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio. Mesmo ainda se esquecesse, mesmo ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. E o Senhor está tocando em você que está em casa, que está saindo agora para beber. Você tem um vício do alcoolismo, mulher, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo esse vício do seu alcoolismo, destruindo o seu matrimônio, destruindo o seu casamento, a sua profissão. Muitos homens agora, o Senhor está tocando, que não tem mais o controle sobre a bebida, sobre o seu vício. O Senhor essa manhã vai até você e tira você desse vício do alcoolismo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mulher, não desista do seu marido. Marido, não desista da sua esposa. Pai, mãe, marido, esposa, seja essas mãos da misericórdia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente vem para a vida, porque você foi pensado desde o seio materno da sua mãe, mas você fez opções, você distanciou de Deus, mas Deus não distanciou de você. Volta para Deus, volta, meu irmão. E você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é amigo, queira tocar nessas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o teu filho, que é a tua filha, que é o teu pai, que é teu marido, a tua esposa. Você que estava hoje pensando em tomar uma decisão de separar, de acabar com uma, não, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aguenta firme, meu filho, minha filha, como nosso pai fundador falava e fala, porque isso vai passar, isso está passando. Seja a mão de nosso Senhor Jesus Cristo aí. Você que está agora num centro de recuperação, espalhado por esse nosso Brasil, pensando em sair antes do tempo, não, meu irmão, deixem cuidar de você. E você, deixe ser cuidado. Não é hora de você sair dessa casa de recuperação. Continue essa restauração, porque muitos estão cuidando de você, sendo essas mãos de Jesus. E você comece na sua casa. O Senhor me mostra muitas pessoas que estão nesse momento sendo consoladas pelo Senhor. A imagem é de uma mão que vai acariciando e vai secando, vai tirando as lágrimas, como um zelo, como um cuidado.
essas lágrimas que você tem vivido, as situações que tem feito você chorar, seja por autocondenação, por conta de não achar digno, de achar que não tem condições de voltar, não tem condições de estar no caminho de Deus, pelo tamanho poço que você entrou. Jesus está dizendo para você que Ele não está nem aí para essa situação de pecado. Ele quer levantar você, Ele estende as mãos com as suas mãos misericordiosas e te levanta para cuidar de você. Depois você acerta isso, você vai e se confessa, mas primeiro o Senhor quer te levantar. O Senhor estende as mãos para você, Ele te abraça, Ele te acolhe, te guarda. E a partir dessa experiência de amor, de zelo, de misericórdia, você sendo restaurado, renovado, para ser também as mãos do Senhor. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em teu seio, mesmo ainda que esquecesse, mesmo ainda se esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Paulinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode ser melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.